Bom dia, boa tarde, boa noite. Sempre a gente começa o diálogos dessa forma, né? Independente do horário que você estiver assistindo, seja muito bem-vindo. Esse é mais um Diálogos IBS e dessa vez a nossa temática tá pra lá de especial. Tava comentando aqui com os participantes que eu tava super nervoso antes de começar, porque nós temos convidados ilustres aqui. E a temática de hoje, nós iremos trazer as contribuições da música e da leitura para esse momento que nós estamos vivenciando de isolamento social. Boa noite, Zê. Boa noite, Vicente. Boa noite, Poliana. Boa noite, Júlio. Boa noite, Renata. Prazer estar com você. Sejam bem-vindos. Primeiro, eu não posso deixar de agradecê-los imensamente por vocês estarem aqui conosco, dedicarem esse tempinho ao IBS. O Instituto fica muito feliz em saber que temos muitos parceiros que às vezes a gente nem se dá conta, né? São tantos anos aí percorrendo estradas, conhecendo pessoas, educadores fora da curva, e vocês são educadores fora da curva que estão aqui para contribuir conosco. Gostaria de começar com o Júlio Herman, que ele é autor de livros. E eu destaquei, Júlio, um trechinho da tua biografia lá no teu site, que eu achei incrível. Escreve porque sente, porque o anzol puxa cada um de seus órgãos e usa a arte como salva-vidas. Foi um dos palestrantes da Bienal Internacional do Livro lá em São Paulo, em 2018, e no mesmo ano ele foi apontado pela Saraiva, Livraria Saraiva, como autor de um dos livros mais queridos do Brasil. Gostaria de apresentar também Poliana Lima, que é escritora, professora, graduada em letras, mediadora de leitura e nossa parceira lá da cidade de Irecê da Bahia. É isso? A primeira obra dela foi Coisas de Adolescente. Inclusive, eu ainda não li, confesso, mas eu fiquei curioso, porque eu adoro essa pegada do mundo adolescente. Polly, eu gostaria que você apresentasse Renata, que está aqui a seu convite, por favor. Olá, boa noite. Então, acho que toda contribuição é muito válida, principalmente a questão do educador, né, como mediador de leitura, para que aconteça a formação do leitor literário. Perfeito, seja bem-vinda, Renata, obrigado, tá? Obrigada. Júlio, vamos iniciar. Desculpa o barulhinho aqui da moto, que a gente está nesse momento de live, né? Tá em casa. Acontece. Júlio, eu gostaria que você falasse um pouquinho da contribuição da música e da leitura para esse momento que nós estamos vivenciando de isolamento social. Eu fiquei sabendo que você está trazendo uma novidade aí com as suas obras, com a playlist. Fala um pouquinho para a gente. Primeiramente, obrigado pelo convite, Vicente, todo mundo, Zenaide, vai ser uma alegria poder estar aqui com vocês e que isso se repita muitas vezes, virtual e presencialmente, quando pudermos. Eu vou ter que fazer duas confissões aqui de cara, porque eu estou me sentindo um ladrão. A primeira é por conta da música nos textos e a segunda é por conta do anzol. Antes de eu começar a escrever lá atrás, verdadeiramente começar a escrever e publicar, eu li um autor que acho que ele não tem nenhum livro publicado, ele era um professor de cursinho universitário, chamado Rafael Escobar, que ele dizia que ele escrevia porque o anzol puxava os órgãos dele, enfim, mais desenvolvido. E então, Rafael Escobar, a referência do anzol, no mérito dessa analogia, da engenhosidade por trás dela é dele. E também por conta da música, porque quando eu comecei a escrever com música, não foi por mim, foi por uma imposição. Eu escrevia num blog na época, o Daniel Bobolento, que assina o prefácio do meu primeiro livro, que é um grande autor. Ele, como era, enfim, geria o blog, administrava, ou entre todas as coisas, e tinha o costume de colocar a música nos textos dele. Acabava, quando nós publicávamos alguma coisa, colocando o texto nos nossos também para gerar imersão. E a partir daí, então, nunca mais parei. Apliquei isso na minha literatura lá de 2017 até hoje, 2016 até hoje, e nunca mais abri mão disso. Então, ainda que ter dado um casamento super interessante, tem uma relevância, isso vem dos livros dele, vem de uma ideia dele, e que, assim, transformou minha literatura de uma maneira completamente incalculável, porque
Sobretudo nesse tempo, eu acho que isso vale para tempos como esse de pandemia, em que as pessoas estão mais em casa, estão mais reclusas, como para tempos comuns. Eu acho que a arte, seja ela qual for, seja literatura, seja música, ela tem um papel muito semelhante na nossa vida como o da máscara de oxigênio dos aviões, que é nos salvar, né? Ela pode não ser a solução dos problemas, mas ela pode bombear oxigênio para que a gente pode de alguma forma nos dar esse respiro para encarar as coisas com uma tranquilidade maior ou com um pouquinho mais de esperança. E aí, no meu caso, unir as duas coisas serve justamente para fazer com que uma arte complemente a outra, né? Eu não sei nada de música. Eu não sei quais são as notas, não sei nada de nota, não sei cantar, faz nada disso. Mas quando eu me proponho a brincar a usar a música como um embalo para o texto, é justamente para causar imersão, né? Eu, durante boa parte da minha carreira, gostei de escrever ouvindo coisas, ouvindo músicas. E como aquela música criou o ambiente e embalou aquilo que eu estava escrevendo, é importante que também desse mesmo ambientação cause essa imersão em quem está lendo, para que aquele sentimento que batia em mim por conta da melodia da música, por conta da letra dela, possa também bater no leitor. E acho que, sobretudo para esse tempo de pandemia, é justamente esse o papel tanto da música como da literatura, como dos dois juntos, né? Ser essa máscara de oxigênio, que é para que a gente possa ter essa saída, ter essa válvula de escape, ter essa injeção de esperança e, ao mesmo tempo, também aprender e desenvolver quem nós somos, aprender a olhar com um olhar um pouquinho mais caridoso para o mundo à nossa volta e, enfim, se não for para salvar de um sentimento ruim, que seja para salvar o nosso olhar, que ainda precisa melhorar sobre as coisas que nos cercam. Júlio, parabéns pela tua fala. Eu sou super suspeito a falar de quem faz metáforas, tá? Eu sou alucinado por metáforas. Eu gosto muito. Então, obrigado pela sua contribuição. Zena, segue aí. Ai, é tão gostoso, né, ouvir assim. Eu tinha certeza que essa ia ser um diálogo assim incrível por essas pessoas assim tão cheias de inspiração. E ouvir o Júlio falar, né, da imersão que a música proporciona no texto, é assim, e é isso mesmo. Acho que você, Júlio, é uma inspiração assim muito grande. Eu vou contar só um pouquinho da minha experiência com o Júlio. Eu comprei o livro do Júlio, não foi indicação de ninguém. Cheguei na Saraiva 2018 e o livro estava lá. E todo mundo apaixonado por literatura, quando a gente encontra uma capa assim, azul, com essa letrinha em vermelho assim, com esse título lindo, é claro que chama a atenção da gente, né? Tudo que acontece aqui dentro. E a gaiolinha, eu acho que tinha muito uma simbologia, né, com a portinha aberta, né, do deixar livre. Eu acho que esse deixar livre já é um convite para a gente realmente imergir aqui nesse mundo. E quando eu abri o livro, todo mundo que é apaixonado por livro, a primeira coisa é cheirar, né? Mas não, o que me chamou a atenção foi exatamente o texto, né? E a sugestão da playlist. E eu disse, gente, não sou só eu que sou louca, não tem outro louco no mundo como eu. Porque eu sempre gostei de ler e de ter a minha playlist ali do lado, né? Isso me proporcionava realmente essa imersão. Muita gente diz, ai, como é que a pessoa consegue ler e ouvir ao mesmo tempo, né? Então, muita gente não entende, não chama de louco porque quem é apaixonado por livro cheira o livro, chama de louco porque a gente tem essas manias, né? E a terceira coisa foi exatamente essa playlist, porque o Júlio muito jovem, e a segunda sugestão dele é uma música que me acompanha há muitos anos. Ele vai de Guns, Abraiado, e eu disse, meu Deus, Thiago York, eu disse, de onde esse menino tem essa imersão tão grande, né? Então, tudo isso me chamou a atenção. E eu trouxe o livro para casa, e o que foi ainda mais curioso, chamou a atenção do meu filho, que na época tinha 17 anos. E eu nem consegui terminar de ler, porque ele se apossou do livro, o livro chamou muita atenção dele, e ele, eu quero levar nos intervalos, eu quero ler na escola. Eu disse, ai meu Deus, o livro vai para dentro da mochila e vai voltar toda amassadinha.
Mas, né? Adorei que chamou a atenção. E o incrível foi o quê? Que chamou a atenção também dos outros amigos, exatamente por causa disso. Da música proporcionar. Então, vejam como a literatura para a gente através de muitas portas. E foi nessas portas que se abrem que chegou a Poli. Vou continuar assim, a nossa querida Poliana Lima, professora, escritora, mediadora lá de Irecê. Numa formação, ela chegou carinhosamente, me presenteou com o livro dela, e foi tão incrível, porque na hora que eu peguei assim, né, eu olhei a capa, aí li a contracapa, e não consegui parar de ler, e esqueci que o secretário da Educação estava falando, porque o livro foi realmente essa imersão. Então, vocês dois, eles provocaram em mim essa imersão e por isso que eu digo, sou muito fã de vocês. E, Poli, eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente agora como é que você... nem vou falar aqui, porque eu já sei, mas fala um pouquinho da gente, para a gente ter essa sua sensibilidade. Como é que você constrói esses textos tão maravilhosos, tão profundos, tão questionadores e que nos provoca tantas perguntas. Poli. Então, eu comecei a escrever com... Oi, estão ouvindo? Estamos sim. Sim. Oi. Oi, Poli. Acho que a Poli está com um probleminha de conexão. Acho que travou um pouquinho. A Zenai estava falando, antes da Poli voltar com a conexão dela, desse cheiro de livro, né? E uma vez eu fui a uma palestra que dizia: ai, todos nós devíamos comprar perfumes de autores. Já imagino, cheirando aqui Júlio Herman, cheirando aqui Poliana. E dá para fazer várias fragrâncias, né, Zê? Dá sim. Poliana deu uma saidinha, vai voltar. Zê, você pode mandar conversando com ela, deu certo. Pronto. Oi, Poli, você está nos ouvindo? Oi. E aí? Estamos ouvindo, Poliana. Estamos ouvindo. Probleminha aqui com a internet. Eu comecei a escrever com 11 anos de idade. E eu fui... Como eu sempre fui aluna de escola pública, eu não tinha bem uma definição dos gêneros literários e também não sabia como é que se dava esse processo de publicação de um livro. Então, para mim, o caminho foi um pouco árduo, porque eu sou um pouco mais velha aí do que o Júlio, né? E na minha casa não tinha computador na época, então eu escrevia à mão mesmo, né? Tinha manuscrito. Não aquele manuscrito, né, que é histórico, que é uma relíquia, é porque não tinha outro meio mesmo. Então, até a própria diagramação do meu primeiro livro, que foi coisa de adolescente que eu publiquei, não foi o primeiro que eu escrevi, mas foi a minha primeira publicação, foi um caminho muito árduo mesmo, de não ter informação, a gente hoje em dia tem a internet na palma da mão, tem todo esse acesso, eu não tinha informação, não sabia sequer como é que o livro ia sair do meu caderno, né, para o livro impresso em si, né, o objeto. Então, eu tive a ajuda de um escritor aqui da região que ele me orientou os processos viáveis, só que tudo isso custava muito dinheiro, né, diante da minha realidade financeira. E aí, depois de um tempo que eu já tinha internet em casa, eu consegui publicar por uma editora, por um site que eu coloquei o livro à disposição. E o livro hoje em dia está na Amazon Site, é o meu primeiro livro, eu tenho 7 livros publicados, 4 antologias que foram publicadas através de concursos literários e 3
livros que são só menos. Então, assim, a sensibilidade, ela foi despertada cedo, né? Isso, eu não sei explicar como é que acontece esse processo de escrita. Às vezes, eu até nas minhas próprias relações, eu falo, gente, eu sou muito intensa. E até me desculpo por ser tão intensa, mas se não fosse toda essa minha intensidade, toda essa minha sensibilidade, eu não seria escritora. E com os anos eu fiz minha pós e meu mestrado em estudos literários. Então eu fui me aperfeiçoando, né, de acordo com o aprendizado. Mas a escrita em si, ela brotou, né, muito cedo e eu não sabia meio o que fazer digamos, com essa habilidade, vou falar assim. Porque para os meus pais eu dizia, olha, estou escrevendo um livro. E eles não tinham noção mais ou menos do que é que acontecia ali, né? Como levar o incentivo para buscar a publicação. Então eu busquei tudo sozinha mesmo. E o meu primeiro livro foi para adolescente. Ultimamente eu estou veredando aí pelos caminhos de Bauman, falando das relações líquidas, né? Os amores líquidos. E aí minha escrita atual está indo aí por esses caminhos. E meu próximo livro vai tratar dessa questão das relações líquidas, né, na modernidade. Eu acho que a sensibilidade na escrita é isso, é você sentir o mundo, é você sentir as palavras, é você ter uma sensibilidade à flor da pele, você ser sensível, porque uma pessoa sensível, ela não consegue, que não é sensível, ela não consegue escrever. E a questão da leitura também, todo escritor é um leitor. Antes de ser um escritor, precisa ser um leitor. E eu sempre fui leitora, era devoradora de livros, daquela que preenchia as carteirinhas da biblioteca municipal da minha cidade. Então, precisa sim ter esse encontro com a palavra, esse acesso com a leitura, para que daí a gente possa brincar com as palavras e trazer as palavras da forma mais fluida e sensível possível. Maravilha. Parabéns, Polly. Que depoimento lindo. A gente sente realmente que ele é experienciado, que ele realmente fala de algo de muita inteireza sua. Eu, super fã já, super fã. Desde que a forma que a Zenaide apresenta, né, a gente não tem como não comprar a ideia. Então, a gente já está pertinho do final do nosso diálogos. Eu gostaria de perguntar se Renata tem alguma colocação, fazer seus comentários. Boa noite, pessoal. Eu estou me sentindo aqui entre escritores, né? O pessoal aí já, né? Não sou escritora, né? Mas eu trabalho na rede municipal de Irecê como coordenadora e nós temos dentro dos nossos eixos de conhecimento o eixo estudos literários. Então, é um grande desafio, né, para nós. Eu trabalho com o público da adolescência. E aí, como eu vejo Poliana aí nessa experiência, Júlio também, dessa imersão, desse gosto da leitura que leva, né, à escrita, à produção. E é um grande desafio nosso, diante dessa realidade, né, desses adolescentes que muitas vezes têm pouco acesso a livros de qualidade, trazer um trabalho significativo, um trabalho sério, e um trabalho que desenvolva, né, que lapide esse gosto literário, que eles mergulhem nessas aventuras, né, nessas experiências de leitura. Então, eu entrei mais, né, nessa questão mesmo, para ouvir. Eu falei, vamos lá buscar. Já estou aqui com 2 títulos, viu, Júlio? Júlio, Poliana. Já estou com 2 títulos aqui para pesquisar, para a gente levar também, incentivar os nossos alunos à leitura, né? A nossa maior preocupação é isso, é trazer esses estudantes para essa vivência, que às vezes é um pouco difícil.
né, diante das nossas realidades. Poliana conhece aí, né, a nossa realidade aqui em Irecê. É isso. Perfeito, obrigado. Olha, esse teu olhar de coordenação pedagógica ele é muito importante, porque principalmente para o adolescente, ele vai se perdendo esse gosto pela literatura. Isso várias pessoas já falaram a respeito, mas a forma com que você traz, né, essa delicadeza, saber que não é de forma impositiva que você vai Não conquistar, adianta. isso faz muito sentido, realmente. Zena, faz aí tua fala final em 1 minuto. Eu queria ouvir o Júlio. Queria ouvir uma fala final do Júlio, para ele que ele fale um pouco também de como ele está concluindo a próxima obra dele, que eu estou muito ansiosa, confesso que estou muito ansiosa como é que está sendo esse processo, já para ele deixar esse convite para a gente, esse gosto. Eu sou meio tagarela, eu vou tentar falar brevemente. Queria deixar um nome para vocês pesquisarem, que é de onde não era aplicado na literatura, mas veio uma teoria inicial da questão da máscara de oxigênio, que é um grande amigo meu chamado Leandro Benincá. Ele trabalha com finanças e tudo mais, mas ele é um grande cara para conhecimento, para se pesquisar, produz muito conteúdo muito bom. Eu queria só falar um pouquinho do que a Poli falou antes sobre falar sobre sentimentos. Eu queria deixar para quem estiver assistindo depois e para todos vocês a sugestão de assistir o discurso de Neil Gaiman numa formatura de uma universidade de artes, que ele fala que a gente vai começar a estar fazendo certo quando nós nos sentirmos correndo pelado na rua, mostrando mais sobre nós mesmos do que deveríamos. Aí a gente vai estar começando a fazer certo. Então, acho que a literatura, expor sobre sentimentos, falar e ser intenso é um pouco sobre isso. Sentir como se estivesse mostrando mais de si do que deveria, e acho que é por isso que a gente gera tanta identificação. Meu próximo livro ele vai um pouquinho para outra vertente, ele é uma ficção, uma história com personagens constituídos, com um arco de desenvolvimento diferente, mas que todo capítulo tem uma música abrindo também, que vai contar um pouquinho daquela história, então não vai fugir disso. Obviamente ele vai ter menos músicas, porque os capítulos são maiores, mas ele segue esse mesmo caminho. Conta o arco de desenvolvimento de um publicitário que ele acha que... Ele acredita que se ele fizer tudo... se ele tentar agradar todo mundo o tempo inteiro, as coisas na vida dele vão dar certo, e ele descobre que não é bem assim. Então, fica o convite para ver. Ele deve sair pelo meio do ano. Eu estou começando um livro novo daqui a pouquinho e foi uma alegria estar aqui com vocês, que a gente possa repetir isso mais vezes, com mais tempo. E é um prazer conhecê-los, conversar e estar mais próximos. Júlio, obrigado pela dica. Logo mais nós vamos estar em um momento ao vivo, que a gente vai permitir a participação de todo mundo, a gente vai ter mais tempo para falar, tá bom? Mas de antemão, obrigado a cada um de vocês que estão assistindo. Esse foi o nosso Diálogos. Deixa a tua indicação literária lá nos comentários. É maravilhoso quando a gente recebe uma indicação literária e a gente vai buscar, a gente vai atrás, a gente fica curioso. Então, coloca a tua indicação. E compartilha, faz com que esse vídeo chegue aos alunos, a alunos sonhadores, assim como a história da Poliana, né? Que é possível sim fazer diferente. Então, sintam-se todos abraçados. Esse foi mais um Diálogos do IBS. E obrigado a cada um de vocês. Obrigado, Júlio. Obrigado, Renata. Obrigado, Poli. E aplausos para todo mundo. É isso. Gratidão para todos. Gratidão. Muito obrigada por terem aceitado o convite. Thank you.